Existem palavras que a gente não esquece, não porque sejam as mais cruéis que já ouviu, mas porque vieram da boca da última pessoa que deveria tê-las dito. Esta é uma história sobre isso, sobre o que acontece quando alguém que deveria ser o seu lar decide, num único telefonema, que você é o problema. Sobre o que acontece depois, quando a vida que você construiu com as próprias mãos, em silêncio, sem pedir permissão, decide responder por você de um jeito que ninguém esperava. Se você já se sentiu pequeno demais dentro da sua própria família, se você conhece o peso de existir num espaço onde a sua presença incomoda, esta história vai tocar em algo que você talvez nunca tenha conseguido colocar em palavras. Fique até o fim. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu me lembro do cheiro da chuva batendo nas folhas das mangueiras do quintal da casa onde cresci, em Uberlândia. Era um cheiro que eu sempre associei a conforto, a família, a domingos lentos com café coado na hora e pão de queijo quentinho sobre a toalha xadrez da mesa da sala. Mas naquela quinta-feira de agosto, quando meu telefone tocou e eu vi o nome Mãe piscando na tela, algo no ar mudou. Mesmo que eu estivesse a quilômetros de distância, dentro do meu apartamento no bairro Santa Mônica, olhando pela janela para as copas das árvores da rua molhada lá embaixo, atendi no segundo toque. Era meu hábito antigo, formado ao longo de toda a vida. Sempre atendi rápido quando era ela quem ligava, como se houvesse ainda em mim, depois de tantos anos, uma criança que esperava ser chamada de volta para o lar e que não queria perder a chance de ser chamada. Isadora, ela disse sem cumprimento, sem oi filha, sem nada que avisasse que o que viria a seguir deixaria uma marca que levaria meses para começar a cicatrizar. Preciso falar uma coisa com você sobre o casamento da Débora. O casamento da minha irmã Débora com Fábio estava marcado para a sexta-feira seguinte, ou seja, no dia seguinte àquela ligação. Durante semanas, eu tinha me organizado para estar presente naquele evento como uma irmã devia estar. Separei meu vestido verde escuro de crepe, confirmei minha presença na lista de convidados, escolhi o presente com cuidado. Um conjunto de louças finas comprado pessoalmente numa loja no centro da cidade, embrulhado com papel creme e fita de cetim dourado. Eu estava dentro de tudo aquilo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Claro, mãe. O que foi? Respondi, já sentindo algo pesado se instalar no peito, como quando a gente percebe que uma conversa não vai bem antes mesmo de ela começar de verdade. Ela respirou fundo. Eu ouvi o silêncio curto entre uma frase e outra. O tipo de silêncio que não é vazio, mas carregado de palavras que a pessoa já decidiu dizer e está apenas se preparando para soltar. Eu acho melhor você não vir amanhã. Você sabe como são as coisas entre você e a Débora ultimamente. A tensão que existe é entre vocês duas. Não quero que o dia dela fique pesado por causa disso. Eu travei. Meu corpo inteiro travou, como se meu sistema nervoso tivesse recebido um comando que ele simplesmente não conseguia processar. A janela estava aberta e o vento úmido entrava pelo apartamento, carregando um cheiro de terra molhada e asfalto quente. O cheiro típico de Uberlândia depois da chuva de agosto, quando as calçadas ainda guardam o calor do dia mesmo. Debaixo da água, eu olhei para as minhas mãos. Estavam paradas sobre a bancada da cozinha, ao lado de uma xícara de café que eu havia preparado minutos antes e que agora esfriava sem que eu tocasse nela. Mãe, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava, porque por dentro eu sentia meu estômago afundar inteiro. Eu sou convidada. Eu confirmei presença. Eu já comprei o presente, já separei o vestido, já me planejei para... Isso semanas atrás. Eu sei, Isadora, mas você sabe como a Débora fica quando sente que você está competindo com ela. E com você ali, presente em tudo, olhando, comentando, existindo do jeito que você existe. Eu não vou comentar nada, interrompi, tentando manter a voz num tom controlado que eu não estava conseguindo sentir por dentro. Eu nunca comentei nada, mãe. Eu sempre fiquei no meu lugar, em todos os eventos da família. Sei a vida inteira fiquei. Ela suspirou.
E aquele suspiro foi mais doloroso do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Era o suspiro de alguém que já tomou a decisão e está apenas cumprindo a formalidade de comunicar. Não era uma conversa. Era um aviso disfarçado de consideração materna. E os dois sabíamos disso. Você vai entender depois, filha. A Débora precisa desse dia perfeito. Você vai encontrar outras formas de mostrar que gosta dela, de celebrar com ela depois que tudo passar e a poeira baixar. Eu não disse mais nada. Não porque não tivesse o que dizer. Tinha um mar inteiro de coisas represadas, anos e anos de coisas acumuladas que nunca tinham encontrado saída, mas porque conhecia minha mãe, Selma, o suficiente para saber que aquela conversa não tinha saída possível. Ela havia escolhido, como sempre havia escolhido, e eu era a filha que ficava do lado de fora da escolha. Sempre havia sido assim desde que eu conseguia me lembrar. Desliguei o telefone com cuidado. Coloquei-o sobre a bancada de granito frio e fiquei olhando para ele por tempo demais, como se esperasse que ele piscasse de novo com uma segunda ligação, como se aquela conversa toda tivesse sido um engano de descagem, um mal-entendido que se desfaria sozinho com uma explicação simples. Não piscou. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e deixei o silêncio do apartamento pousar sobre mim como um cobertor pesado. Caetano ainda não tinha chegado do trabalho. Ele era engenheiro de software numa startup de tecnologia aqui em Uberlândia, uma empresa pequena que crescia rápido e que exigia muito dele, e às quintas-feiras costumava aparecer por volta das 19 horas. Eu olhei para o relógio na parede. Eram 18h22. Eu teria quase 40 minutos para decidir o que fazer com aquilo tudo que eu estava sentindo. Decidi chorar. Ou melhor, o choro decidiu por mim. Não foi um choro bonito nem contido, daquele tipo que a gente vê nos filmes, com uma lágrima só escorregando elegante pelo rosto. Foi um choro de quem acaba de entender, de verdade, uma coisa que já sabia faz tempo, mas que ainda se recusava a encarar de frente, que na família da qual eu havia nascido, eu sempre seria a que estava sobrando, a que poderia faltar sem que o evento perdesse brilho. Aqui pesava o clima, só por existir no mesmo espaço que os outros. Eu e Débora tínhamos uma diferença de 4 anos. Ela era a caçula, a delicada, a que minha mãe levava para os ensaios de dança quando a gente era criança e para quem comprava os vestidos de festa enquanto eu ficava com as roupas práticas, as calças de sarja, os tênis que duravam mais de 1 ano. Não era que eu fosse invisível. Eu era vista, mas era vista como a funcional, a resistente, a que não precisava de atenção porque se virava sozinha. E eu me virei. A vida inteira eu me virei, sem reclamar, sem exigir, sem fazer barulho. Tinha me formado em design gráfico pela Universidade Federal de Uberlândia, aberto meu próprio estúdio de identidade visual aos 26 anos, construído uma carteira de cliente sólida que me permitia pagar minhas contas e ainda guardar alguma coisa todo mês, alugado meu próprio apartamento no Santa Mônica, montado minha própria vida peça por peça, com calma e com as próprias mãos, sem pedir favor a ninguém. E mesmo assim, mesmo com tudo aquilo construído, bastava um evento da família para me devolver ao lugar de quem não cabia no cenário principal. Quando a porta do apartamento abriu e Caetano entrou, com a mochila no ombro e a camisa social ligeiramente amassada, o jeito que ele sempre fica depois de um dia longo, ele me encontrou sentada na poltrona da sala, com os olhos vermelhos e inchados e o copo de água morno na mão. Ele não perguntou de imediato. Só largou a mochila na cadeira da entrada com aquele gesto cansado que eu já conhecia de cor. Foi até a cozinha, pegou um copo também e depois veio sentar na cadeira à minha frente. Ficou me olhando com aquela calma dele que às vezes me irritava e às vezes me salvava de mim mesma, dependendo do dia. "O que aconteceu?" ele disse, depois de um tempo longo o suficiente para que eu soubesse que ele estava pronto para ouvir de verdade. Eu contei tudo, palavra por palavra, do começo ao fim, sem omitir nenhuma parte, nem mesmo as que me envergonhavam, como o fato de que durante toda a ligação eu ainda tinha esperado. Em algum cantinho idiota do meu coração, que minha mãe dissesse que estava brincando, que era um teste, que claro que eu estava convidada.
Caetano ouviu sem interromper uma vez sequer. Quando eu terminei, ele ficou mais alguns segundos em silêncio, olhando para o copo que segurava com as duas mãos, como se estivesse pesando cada coisa que poderia dizer. Era uma característica dele que eu tinha aprendido a reconhecer e a valorizar com o tempo. Ele nunca falava no calor do momento, nunca jogava a primeira coisa que vinha à cabeça. Quando finalmente abrisse a boca, seria algo que valesse a pena ouvir de verdade. Você vai deixar elas te apagar, ele disse, por fim, com voz baixa e absolutamente direta. Ou vai usar essa energia toda para construir algo que elas jamais vão conseguir ignorar? Não foi uma pergunta retórica, nem um conselho vago. Era uma escolha que ele estava colocando na minha frente, concreta e clara, como quem estende a mão aberta para ajudar alguém a se levantar do chão sem fazer drama nenhum do gesto. Eu respirei fundo. Senti o ar entrar devagar pelos pulmões e sair de novo, mais lento. Lá fora, a chuva tinha parado completamente, e através da janela aberta chegava agora o cheiro daquela terra úmida de Uberlândia, aquele aroma pesado e limpo ao mesmo tempo, misturado com o capim, dos canteiros da avenida e com o cheiro fresco do asfalto molhado. O cheiro que antes eu associava à infância, à minha mãe, ao quintal da casa onde cresci, e que naquela noite, sentada ali na poltrona do meu apartamento ao lado do homem que eu amava, eu comecei a associar a outra coisa inteiramente, a um começo, a algo que ainda não tinha nome, mas que eu já sentia tomando forma dentro de mim, quente e firme como brasa no fundo de uma lareira. Não vou deixar, eu disse. Não vou deixar, não. E foi a primeira vez em muitos anos que eu disse aquilo e acreditei em cada sílaba que saiu da minha boca. Os 3 meses que se seguiram àquela ligação foram os mais intensos e, ao mesmo tempo, os mais silenciosamente transformadores da minha vida. Eu não fui ao casamento da Débora. Fiquei em casa, na sexta-feira em que ela se casava, fazendo o que aprendi a fazer quando a dor é grande demais para sentar com ela parada. Trabalhei. Abri meu computador, finalizei um projeto de identidade visual para uma clínica de estética aqui em Uberlândia, tomei café em silêncio e deixei o dia passar como passa um temporal de inverno. Pesado, escuro, mas finito. Caetano foi a pessoa que me manteve ancorada naquele período. Não de forma dramática, não com grandes gestos ou discursos inflamados sobre o que minha mãe havia feito de errado. Ele me manteve ancorada da forma mais simples e mais difícil que existe, estando presente todos os dias, sem fazer de conta que estava tudo bem quando não estava, e sem me deixar afundar de vez quando o peso ficava grande demais. Foi numa noite de setembro, 3 semanas depois do casamento da minha irmã, que ele chegou em casa com um sorriso diferente. Aquele sorriso de quem guarda uma coisa boa e mal consegue segurar. Sentou na cadeira da cozinha enquanto eu mexia numa panela de macarrão ao sugo e disse, com a voz casual de quem está comentando sobre o clima lá fora: eu falei com a Fernanda hoje. A fazenda dela em Indianópolis está disponível para o último final de semana de novembro. Eu abaixei o fogo do fogão e me virei devagar, com a colher de pau ainda na mão. Faz tempo que a gente conversava sobre se casar. Não era um assunto tenso, nem carregado de cobranças. Era uma daquelas conversas que a gente tem quando 2 adultos que se amam e constroem uma vida juntos chegam num ponto em que o próximo passo se apresenta por si mesmo, natural como o fim de uma frase longa que estava esperando seu ponto final. Mas depois da ligação da minha mãe, depois de ter ficado de fora do casamento da minha própria irmã, alguma coisa em mim havia acendido de vez. Uma espécie de vontade urgente e clara de fazer algo belo que fosse completamente meu, completamente nosso. Novembro, eu repeti, testando a palavra na boca. Novembro, ele confirmou, ainda com aquele sorriso que eu amava. Você quer? Eu queria tanto que demorei um segundo para conseguir responder. O que aconteceu nas semanas seguintes foi uma corrida gentil e apaixonada de planejamento que eu nunca esperaria que me desse tanta alegria. A Fazenda Boa Vista, propriedade da Fernanda, sócia antiga de Caetano num projeto anterior, ficava a uns 50 quilômetros de Uberlândia, em Indianópolis, e era um daqueles lugares que a fotografia nunca consegue fazer justiça de verdade.
Porteiras de madeira antiga, ladeadas por ipês amarelos que em novembro estariam em plena florada. Uma sede colonial com paredes de adobe caiadas de branco. Um lago artificial ao fundo, cercado de buritis que refletiam o céu como espelho, e um cheiro de terra e eucalipto que impregnava o ar do entardecer como perfume antigo e bom. Nós casaríamos ao ar livre, sob os ipês, sem assessora de eventos, sem buffet de 4 andares com estações temáticas, sem cerimônia de 3 horas com roteiro ensaiado e músicas escolhidas por tabela. Apenas o essencial, mas o essencial feito com toda a atenção e carinho que 2 pessoas que se amam de verdade conseguem colocar numa tarde de novembro no Cerrado Mineiro. A lista de convidados tinha pouco mais de 120 pessoas, amigos de Caetano do mundo da tecnologia, incluindo Rodrigo Mendes, CEO de uma das maiores plataformas de pagamentos digitais do Brasil, que era parceiro de negócios e amigo pessoal da família dele desde os tempos de faculdade. Colegas meus do meio criativo de Uberlândia, alguns professores da UFO que me marcaram durante a graduação e que eu jamais perderia a chance de ter por perto num dia assim, e os parentes que eu escolhi com cuidado, aqueles que realmente importavam e que estariam ali por amor, não por obrigação. A minha mãe e a minha irmã não estavam na lista. Não por vingança calculada, não por drama ensaiado, mas porque eu havia decidido, com toda a clareza que aquela noite de agosto me deu, que o meu dia não abrigaria nada que pesasse. Na manhã do casamento, em 23 de novembro, eu acordei antes do alarme. O sol ainda não tinha nascido completamente sobre as pastagens, e o quarto do chalé da fazenda onde eu havia dormido tinha um silêncio de campo que é diferente de todos os outros silêncios que eu conhecia. Cheio de grilos distantes, de vento entre as folhas dos eucaliptos, do mugido suave de algum boi além das cercas de arame, do canto de um pássaro que eu não soube identificar, mas que soou como uma boa-vindas. Eu fiquei parada de olhos abertos por vários minutos, ouvindo tudo aquilo, sentindo o lençol fresco contra a pele e o aroma de madeira velha e sachê de lavanda que saía dos travesseiros da fazenda. Eu pensei na minha mãe, não com raiva, só pensei nela, na versão dela que existia quando eu era pequena, que me penteava com cuidado toda manhã antes da escola e que cantava enquanto varria a cozinha. Pensei nessa versão com uma saudade que não era amarga, e deixei o pensamento passar. Minha madrinha, Celeste, uma amiga de infância, que foi a primeira pessoa que liguei depois daquela noite horrível de agosto e que simplesmente disse, eu venho aí agora, antes que eu terminasse de explicar o que havia acontecido. Bateu na porta às 7 da manhã e entrou com uma bandeja de café coado, pão de queijo aquecido e uma pequena flor de ipê que ela havia colhido do jardim da fazenda e colocado num copinho de vidro como um arranjo minúsculo e perfeito. Ela sorriu do jeito que só ela sorri, largo e sem nenhuma ressalva, e disse, hoje é o seu dia, Isa, só o seu. Eu me casei de tarde. O sol estava daquele jeito específico do cerrado em novembro, aquela luz quente e dourada que parecia filtrar tudo através de mel derramado. E os ipês ao redor da área da cerimônia soltavam suas flores amarelas com o vento suave que vinha do lago. Eu usei um vestido off-white de cetim fosco, com decote quadrado, simples, justo, sem bordados nem aplicações, e segurei um buquê de girassóis e folhagens silvestres que a Celeste havia montado com as próprias mãos na tarde anterior. Quando eu virei a esquina da sede e comecei a caminhar em direção ao altar improvisado sob os ipês, eu vi Caetano de longe, e ele estava chorando. Não tentou esconder nem disfarçou. Ficou ali parado, de terno azul marinho sem gravata, com os ombros levemente curvados e os olhos cheios d'água. E quando eu cheguei perto e segurei sua mão, ele apertou a minha com uma força que dizia mais do que qualquer frase preparada poderia dizer. O Bernardo, nosso amigo de longa data, que havia se ordenado como ministro civil apenas para poder celebrar o nosso casamento, foi breve e absolutamente genuíno. Em nenhum momento eu me senti dentro de um script. Quando chegou o momento das alianças, Caetano pegou a minha mão com as duas dele, olhou direto para os meus olhos e disse, sem nenhum papelzinho na mão,
sem treino visível. Eu aprendi com você que construir uma vida não é um destino, é um hábito. E o meu hábito favorito, todo dia, sempre, é você. Alguém na plateia soluçou audível. Eu ri enquanto chorava ao mesmo tempo, o que fez a Celeste rir também na primeira fila, o que fez metade dos convidados rir junto, e de alguma forma aquela mistura de emoção genuína e risada inesperada e repentina sob os ipês amarelos, com o cerrado dourado ao fundo e as flores caindo no vento, foi capturado em vídeo por 3 pessoas diferentes que estavam sentadas em ângulos distintos da plateia, cada uma filmando de forma independente, sem combinar nada. Essas 3 pessoas, independentemente umas das outras, postaram o vídeo naquela mesma noite nas redes sociais. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo nas redes enquanto dançava com Caetano no terreiro da fazenda, descalça na grama ainda úmida do sereno, que já começava a cair naquela noite quente de novembro, com a música saindo da caixinha de som que o Rodrigo Mendes havia trazido no porta-malas do carro e que ninguém havia combinado, mas que todos agradeceram em silêncio. Eu não fazia ideia, enquanto comia o bolo de fubá com goiabada que a cozinheira da fazenda havia feito de surpresa sem que ninguém pedisse, nem enquanto ouvia o brinde do Bernardo, que foi longo demais em tempo, mas emocionante demais para alguém reclamar ou olhar para o relógio. Só fui ver no dia seguinte, quando a Celeste me mandou uma mensagem às 6h40 da manhã, com a voz acelerada de quem mal consegue segurar o que quer dizer. Isa, abre o Instagram agora. Agora mesmo, não brinca. O vídeo, uma edição de 2 minutos e 8 segundos com o momento das alianças, a fala do Caetano, o meu riso-choro e os ipês em movimento ao fundo, tinha acumulado naquela manhã cedo, mais de 4 milhões de visualizações, e continuava subindo enquanto eu olhava para a tela. Nos comentários, pessoas de Portugal, da França, da Argentina, dos Estados Unidos e do Japão escreviam coisas que eu precisei ler 2 vezes para acreditar. Uma mulher italiana escreveu Non capisco la lingua ma capisco ogni sentimento. Um canal de curadoria de casamentos na Holanda havia repostado com a legenda em inglês This is what love looks like. Uma apresentadora de um programa matinal de São Paulo havia assistido ao vídeo ao vivo durante a manhã e mandado mensagem para o perfil do Bernardo perguntando se poderíamos conversar ainda naquela semana. Caetano ficou sentado ao meu lado, na cama do chalé, ainda com o cabelo bagunçado de recém-acordado e os olhos semicerrados contra a luz do celular, olhando para a tela com uma expressão que misturava surpresa genuína, e depois disse, com a voz rouca de quem ainda está acordando, Você sabe que a sua mãe vai ver isso, né? Eu sabia. E pela primeira vez em muito tempo, a ideia de ser vista não me dava medo nenhum. Pelo contrário. A semana seguinte ao nosso casamento foi como viver dentro de um sonho que recusa terminar. Eu acordava toda manhã, esperando que o sentimento houvesse diminuído um pouco durante a noite. Mas não. A cada amanhecer era a mesma coisa. Aquela leveza estranha e boa de quem fez exatamente o que queria fazer e não pediu licença para ninguém. O vídeo continuou crescendo. Em 48 horas havia ultrapassado os 12 milhões de visualizações. Uma jornalista de cultura de uma grande plataforma de conteúdo em São Paulo entrou em contato pelo direct e pediu entrevista. 2 perfis internacionais especializados em casamentos, um americano, com mais de 3 milhões de seguidores, e outro australiano, haviam repostado o vídeo completo com créditos, espalhando a história do nosso casamento para públicos que eu nunca imaginei que um dia me veriam. A fazenda em Indianópolis recebeu tantas mensagens pedindo informações sobre locação que a Fernanda me ligou rindo, sem conseguir parar, dizendo que havia precisado criar um formulário de espera porque não dava conta de responder manualmente. Eu fiquei alguns dias apenas observando aquilo tudo se desdobrar com uma espécie de assombro calmo. Não era euforia. Era algo mais tranquilo e mais profundo do que euforia. Era a sensação de ver uma coisa que você construiu com honestidade ser reconhecida por pessoas que não tinham nenhuma obrigação de olhar para ela. Mas foi na quarta-feira depois do casamento, 6 dias após a cerimônia, que a minha mãe ligou. Eu não esperava. Honestamente,
Não sabia se ela ligaria. A parte de mim, que ainda carregava a marca daquela conversa de agosto, achava que ela deixaria o vídeo passar em silêncio, como se não tivesse visto, como se nada tivesse acontecido, que era uma forma de resposta que eu já havia aprendido a reconhecer nela. Eu estava no estúdio quando o celular vibrou na mesa. Vi o nome Mãe na tela e fiquei olhando para ele por uns 3 segundos. Os mesmos 3 segundos que ela me havia dado na quinta-feira de agosto, antes de dizer que era melhor eu não ir ao casamento da Débora. Atendi. Isadora, ela disse. A voz estava diferente, mais baixa, menos firme. Você está bem? Estou ótima, mãe, eu disse. E era verdade absoluta. Você queria alguma coisa? Silêncio. Um silêncio longo, daquele tipo que a gente reconhece como o prelúdio de uma coisa difícil de dizer. Eu vi o vídeo, ela disse, por fim. Eu fiquei sabendo pelo vizinho da sua tia que mandou no grupo de família. Aí eu fui atrás e vi tudo. Eu não disse nada. Fiquei esperando. Estava muito lindo, Isadora. O lugar, o vestido, o rapaz chorando quando você chegou. Ela parou, respirou. Quem eram aquelas pessoas todas que estavam lá? E ali estava, a pergunta real. A que havia levado 6 dias para vir à superfície, mas que eu suspeitava ser o verdadeiro centro de gravidade de toda aquela ligação. Amigos, eu disse, simplesmente. Pessoas que escolhi ter por perto. Tem um homem que aparece no vídeo, de blazer. Cinza claro, que a vizinha da sua tia reconheceu. Ela disse que é aquele do programa de finanças da televisão. O Rodrigo Mendes. É, eu confirmei, com voz neutra. Rodrigo é amigo do Caetano desde a época da faculdade em São Paulo. Eles dividiam república no 2º ano de engenharia. Esteve no nosso casamento, sim. Sentou na 3ª fileira, ao lado da Fernanda, dona da fazenda. Outro silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração. Da minha mãe do outro lado. Um pouco acelerada, como quem está tentando organizar pensamentos que insistem em se embaralhar. E a mulher de cabelo curto que deu o brinde no final? Aquela que aparece bastante nos vídeos? Celeste. Minha madrinha. Você a conhece desde que eu tenho 12 anos, mãe. Não, eu sei quem é a Celeste. Eu estou falando de outra mulher, de terno branco, que ficou sentada na 1ª fileira do lado direito e que apareceu em várias fotos depois. Eu pensei por um segundo em quem ela estaria descrevendo, e então entendi. Ah, a Dr. Valéria Brandt. Ela é oncologista, uma das pesquisadoras mais respeitadas do interior de Minas, e chefia um instituto de pesquisa em Belo Horizonte. A mãe do Caetano foi paciente dela há alguns anos atrás, durante o tratamento de um linfoma que felizmente respondeu bem, e as duas acabaram ficando amigas depois da alta. A Valéria é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. Por quê, mãe? Mais silêncio. Desta vez mais curto, mais denso. Isadora, ela disse, e a voz tinha agora uma textura que eu raramente ouvia nela. Uma textura de arrependimento que ela ainda estava tentando disfarçar de curiosidade. Você não nos convidou. Eu respirei fundo. Deixei o ar entrar e sair antes de responder. Não, eu disse. Não convidei. Por quê? A pergunta saiu pequena, quase infantil. E de repente eu me lembrei de agosto, do cheiro de chuva no asfalto de Uberlândia, da xícara de café que esfriou sem que eu tocasse, do silêncio do apartamento enquanto eu esperava o Caetano chegar. Lembrei do suspiro dela, aquele suspiro que era um aviso disfarçado de consideração. Lembrei da voz dela dizendo: a Débora precisa desse dia perfeito, como se o meu lugar de irmã fosse uma inconveniência ajustável. Pelo mesmo motivo que você me pediu para não ir ao casamento da Débora, eu disse, sem agressividade, com uma calma que me surpreendeu enquanto eu falava. Eu queria que o meu dia ficasse leve. O silêncio que se seguiu foi o mais longo de todos. Quando minha mãe voltou a falar, a voz estava visivelmente embargada. Ela começou a dizer algo sobre como as coisas entre mim e a Débora eram complicadas, sobre como ela havia tentado proteger os dois lados, sobre como não tinha sido fácil para ninguém. Eu ouvi tudo sem interromper, como ela havia feito comigo naquela noite de setembro na cozinha. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque algumas coisas precisam ser ditas até o fim, para que a pessoa que as diz possa entender o quanto elas são insuficientes. Quando ela terminou, eu disse: eu sei que não foi fácil para você, mãe.
E eu não ligo para você com raiva, mas preciso que você entenda que o que aconteceu em agosto doeu muito. Não porque eu perdi um evento, mas porque fui tratada como um problema que precisava ser removido do cenário para que outro alguém pudesse brilhar sem obstáculos. Ela ficou quieta. Eu nunca fui um obstáculo, mãe. Eu sempre fui apenas eu. E demorou muito tempo para eu entender que isso é suficiente. Naquela noite, quando contei tudo, para o Caetano no jantar. Macarrão de novo, porque no caos daquela semana inteira nenhum dos dois havia tido tempo de fazer compras decentes. Ele ficou me ouvindo com a colher parada dentro do prato, os cotovelos apoiados na mesa e os olhos em mim. E depois ficou quieto por um momento do jeito que ele fica quando está processando algo de verdade. Só então disse, com aquela calma específica dele, que eu havia aprendido a reconhecer como a forma mais alta de atenção que ele sabe dar. Você se sentiu bem depois de falar com ela? Eu pensei seriamente antes de responder, olhando para o prato por um segundo, como se a resposta estivesse ali entre os fios de macarrão. Não bem, eu disse, mas livre, que é diferente. Nos meses que se seguiram, o vídeo do nosso casamento continuou circulando. Virou referência em artigos sobre cerimônias ao ar livre no Cerrado Brasileiro. Foi mencionado em 2 podcasts sobre cultura de casamentos e serviu de inspiração para um editorial fotográfico de uma revista mineira de lifestyle. A Fazenda em Indianópolis foi publicada numa revista de arquitetura e turismo. O Bernardo, nosso amigo ministro improvisado, recebeu tantos pedidos de outros casais que decidiu se ordenar oficialmente e criar um pequeno serviço de celebração de cerimônias civis, o que nos fez rir por semanas. E eu continuei no meu estúdio do bairro Santa Mônica, criando identidades visuais para empresas de Uberlândia e de outras cidades, acordando toda manhã ao lado de Caetano, tomando café enquanto o sol entrava pelas venezianas e iluminava as manchas de luz que eu aprendi a amar no piso de madeira do nosso apartamento. A Débora me mandou uma mensagem 2 meses depois do casamento. Uma mensagem longa, detalhada, cheia de explicações sobre o que ela havia sentido durante anos, sobre como ela também se sentia pressionada pela minha mãe, de formas diferentes das minhas, sobre como minha mãe às vezes colocava as duas contra a outra, sem que nenhuma percebesse no momento em que estava acontecendo. Li 3 vezes, devagar, sem pressa de chegar a nenhuma conclusão antes de terminar. Respondi com cuidado, sem acusar e sem absolver de imediato. Disse que precisava de tempo para processar que não estava fechada, mas que também não estava pronta para fingir que tudo estava resolvido de uma vez. Ela disse que entendia, disse que esperaria, e por ora, isso era o suficiente para os 2 lados. Minha mãe e eu continuamos nos falando, não com a frequência de antes, não com a leveza fingida de antes, mas com algo mais honesto, conversas curtas, diretas, que não fingiam que tudo estava resolvido, mas que também não. Recusavam o espaço de uma possibilidade de reconstrução. Às vezes, quando o dia está bom e o sol entra de lado pela janela do estúdio, criando aquelas faixas de luz dourada no chão, eu penso naquela quinta-feira de agosto, no cheiro de chuva, no café que esfriou, na voz da minha mãe dizendo é melhor você não vir. E penso em como às vezes a coisa mais dolorosa que acontece com a gente é também, sem que a gente perceba no momento, a que nos coloca mais perto de quem a gente realmente é. Não precisei de aprovação. Não precisei de uma lista de convidados como troféu. Não precisei de nada além do que eu já tinha. Caetano, a Fazenda, os ipês amarelos, o riso-choro debaixo do céu de novembro e a certeza tranquila de que o meu dia havia sido exatamente o que devia ser. Perfeito, completo, meu